Meus amigos, eu resolvi gravar esse vídeo, não fazia nem parte do projeto, né, da sequência de vídeos que eu venho organizando, mas eu acabei de atender um cliente, tivemos uma conversa boa, e eu acho que algumas informações merecem ser compartilhadas com todos vocês. A situação que ele me trouxe é uma situação comum, que muitas pessoas me procuram para falar sobre o endividamento. Quer dizer, tomou empréstimos, está enrolado, não consegue fazer frente aos pagamentos, e a pessoa então vem triste, deprimida. E nessa conversa eu costumo sempre fazer algumas observações importantes. Primeiro, o nosso país hoje, né, segundo os dados estatísticos divulgados pelo próprio Serasa, existem 60 milhões de brasileiros em situação de endividamento. 60 milhões. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Quando apontamos uma população economicamente ativa de 101 milhões, dado também oficial, 101 milhões, nós estamos falando então de 60%. 60% da população endividada. Eu acho, e alguns sites especializados concordam com essa opinião, que na verdade o índice de endividamento é muito maior. Porque essas pesquisas, elas são feitas às vésperas de datas comemorativas, como agora, o Dia das Mães. É que muitas pessoas saem correndo, fazem renegociações, sem se preocupar, na verdade, em organizar a sua vida financeira, ou sem saber se vão pagar a próxima prestação. Eles querem simplesmente limpar o seu nome e poder abrir um crédito para comprar o presente. Seja Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais, enfim. Então, a bem da verdade, se nós fizermos um cálculo, ou se pudéssemos fazer uma pesquisa fora dessas datas, nós encontraríamos aí um percentual muito maior. Ou seja, a situação é complexa, é perigosa, está atingindo muita gente. O segundo ponto é que todos nós brasileiros aprendemos a lidar com o dinheiro no dia a dia. Não tivemos uma educação financeira, as escolas não nos prepararam para isso. As últimas políticas governamentais foram aquelas do que se chamou incentivo ao consumo. Só que um incentivo ao consumo relativo, né? Porque a gente vê, na verdade, se for analisado com tranquilidade essa situação, com verdade, nós vamos perceber que houve um incentivo não ao consumo, mas sim ao endividamento. Porque as pessoas não saíram para comprar televisões, automóveis, geladeiras, elas saíram para comprar carnês de pagamento. Você vê hoje situações absolutamente fora de contexto, onde uma família que tem uma renda de R$ 1.800 ostenta na sua sala uma televisão de R$ 2.500, porque pôde comprar em tantas prestações. Aí tem que pagar a prestação da TV, o condomínio, a escola das crianças, o aluguel, o que quer que seja. É claro que o dinheiro não dá. Então a gente entra nas ondas do endividamento. A primeira onda é essa. As pessoas saíram para adquirir produtos, para assumir prestações. Quando as prestações não podiam mais ser pagas, aí vem a segunda onda, onde as pessoas pegaram empréstimos para poder pagar aquelas prestações, que já estava difícil. Aí vem a terceira onda, quando as pessoas tomam empréstimos para pagar os empréstimos que fizeram para quitar as prestações. Essa já mostra uma situação clara e evidente de superendividamento. Quando vem a quarta onda, que é aquele empréstimo para tentar salvar alguma coisa, essa já é o fim, né? O fim do poço. Acabou. A pessoa está completamente fora de condições de sair dali sem uma ajuda, sem uma orientação. E aí eu falo com tranquilidade para as pessoas que me procuram. Existem 3 situações distintas para o devedor. E eu converso isso como falei com esse novo amigo, como falo com todas as pessoas que me procuram e como estou agora compartilhando com vocês. A primeira situação é do devedor que chega e diz assim, olha, eu estou sem renda, eu não tenho como pagar os meus compromissos, eu não posso. O que é preciso fazer? Montar uma estratégia para proteger o patrimônio desse devedor, para permitir que ele ganhe tempo, para que ele possa um dia superar essa fase. Nós sabemos que dívidas não acabam.
apesar de muita gente dizer assim, a dívida acaba com 5 anos. Não, a dívida não acaba com 5 anos. Prescreve sim o direito de cobrar. Se você deve dinheiro ao banco X, essa dívida começou há 7 anos atrás. Se você procurar o banco X, está lá a sua dívida. Você pode chegar lá, fazer um acordo e pagar aquilo. Mas ele não pode mais cobrar de você, seja através de telefonemas, cartas, mensagens de SMS, ação na justiça, nada disso. Prescreveu o direito de cobrar. O seu nome também não pode mais ficar sujo. No SPC, Serasa, não pode mais. São 5 anos apenas. Então essa é a estratégia para aquela pessoa que está na situação do fim do poço. Não tem recurso, não tem condições, mas precisa sim planejar a proteção do seu patrimônio. Se vocês puderem, assista lá o vídeo que eu publiquei também. Dívidas agressivas e não agressivas. Algumas atingem o seu patrimônio, outras dificilmente vão atingir esse patrimônio. É preciso procurar um profissional e montar essa estratégia. Como você vai se proteger? Já perdeu demais, não pode perder mais do que isso. A segunda situação é daquele devedor que precisa de tempo, ele precisa de um fôlego financeiro. Ele se endividou, nesse momento ele não tem condição de fazer frente à parte das dívidas ou ao pagamento das prestações como um todo, mas ele sabe que daqui a pouco ele vai poder, porque ele está retomando a sua situação de trabalho, o seu empreendimento, vai receber um dinheiro. Então ele precisa de um fôlego. Da mesma maneira, é preciso planejar, montar uma estratégia para proteger o patrimônio e para oferecer a esse devedor o fôlego que ele precisa nesse momento. E nós temos a terceira situação, aquele devedor que tem o dinheiro, mas que ele está percebendo que o que cobram dele é demais. Ou seja, as dívidas estão superfaturadas, juros excessivos, abusivos, multas indevidas, valores para terceirizados, para advogados que não podiam estar ali. Então, esse devedor, ele já precisa questionar tudo isso para poder pagar sim, mas pagar o justo. Então, o que importa nesse vídeo, e eu fiz questão de trazer isso aqui, compartilhar com vocês essa informação, é o seguinte: para cada tipo de devedor, aquele que não tem dinheiro, aquele que tem dinheiro e aquele que está entre essas duas situações, não tem agora, mas vai ter daqui a pouco, ou não tem todo o dinheiro, pode ter daqui a um curto lapso de tempo, ou médio lapso temporal, enfim. Para cada situação é preciso traçar uma estratégia, proteger o patrimônio e efetivar esse trabalho. Não pode desanimar, não pode entrar em depressão, não pode se deixar vencer. Tá certo? Nós vamos continuar falando aí sobre dívidas, endividamento e principalmente, gente, isso é muito importante, lembrar que devedor tem direitos e esses direitos precisam ser respeitados. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, envia para mim, vocês sabem, eu respondo a todo mundo que me escreve, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço.